que vinha assim, uma tarjazinha para dizer Tá. assim, calma, cuidado. Estamos Deixa ela informando seus entrar. seguidores. Aceitar. 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 Aqui está a cena. Então, clica aqui. Bom dia! Bom dia, Elaine. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem com você? Graças a Deus, bem. Hoje teremos um dia maravilhoso. Tem Amém. muita gente querendo saber aí o segredo dos nãos, né? Amém. Que sejam todos muito bem-vindos, né? Isso mesmo. Nós vamos aguardar um pouquinho, Elaine, para as pessoas começarem a chegar, tá? Sim, com certeza. E Está me eu ouvindo bem, olhei agora há Nelson? pouco, estou ouvindo muito bem Então você. tá, também tô. Vou colocar aqui meu fone. Olha quem está aqui, a Edilza, Piccolo, bastante gente já chegando. Tem gente ligada a mim, ó, Pérsico, Antônio Pérsico, que legal, lá do Rio de Janeiro. Como é que tá o Lucas clima Aguiar, aí? seja bem-vindo. Tá frio. Tá? Tá, deve estar aí uns 20 e poucos graus. Para a Bahia tá frio. Aqui está sendo, Laine, o ano mais chuvoso dos últimos 50 anos. Caraca! Nunca choveu tanto. Eu acho que o Corona sabia que ia atacar esse ano e fez chover muito, porque senão muita gente ia perder. Teve dias aqui que choveu 2 dias seguidos. Caramba! Aqui também deu uma queda na temperatura. Olha, tô bem aquecida aqui. Eu vi que está 5 abaixo de zero hoje lá na Serra Gaúcha. Caraca! Diz que vai até nevar, né? Olha que legal. Se prepare. Então, esse trabalho que você vai fazer hoje, Laine, é um trabalho maravilhoso, porque dentro do relacionamento humano e dentro da venda, ele encaixa como uma luva, né? Trabalhar ou não. É, eu E, acredito que o não é libertação, né, Nelson? verdade. Ele ajuda em muitas coisas. Lindbergh, seja bem-vindo. Oli, seja bem-vindo, Oli. Temos gente entrando aí de vários lugares. Então, hoje, trabalhar essa questão do não vai ser muito importante, porque muitas vezes a pessoa tem receio de trabalhar isso, é uma polêmica, né? Exatamente. Não sabe de onde vem, né, Nelson? Sabe que tem dificuldade em falar não, mas não sabe de onde vem essa dificuldade. E aí, muitas vezes, se culpa. Se culpa por não dizer não. E aí outras Verdade. pessoas começam a cobrá-lo, né? Porque, poxa, você não impõe seus limites, você não fala isso, não fala aquilo, depois reclama. E aí acaba criando uma autoculpa. É uma loucura, né? Tipo assim, uma palavra tão pequena dá uma repercussão tão grande na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta, Laine, a ver com você. Você é filha de italianos, hein? Sim, meu pai é. Os Eu pais dos também. meus pais são italianos. Olha, temos pessoas aí, a Ana, seja bem-vinda, lá de Santa Catarina. Vão ser pessoas hoje de vários lugares do Brasil, viu? Que bom, Sejam muito né? bem-vindos. Ezequiel, Gumar, olha o pessoal de Santa Catarina entrando aí, ó. Que legal. Tá frio aí em Santa Catarina? Fala pra gente, que nós estamos sabendo que a temperatura caiu. Vamos aquecer essa manhã, né, Nelson? É verdade, é verdade, é verdade. Botar um pouco de pimenta, né? Então, eu acredito, Laine, que a gente já pode começar. Eu Sim. vou fazer uma breve apresentação sua. Falar de você é difícil, né? Porque você agrega tantos conteúdos, tantos predicados, né? Eu sei que você veio de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Eu conheço muito bem tua cidade, que eu tenho até parentes lá. Fica na beira do rio Paraná. Paraná, né? Isso, aquela ponte tem quantos quilômetros? Ah, eu não me lembro mais. São bem uns 5 quilômetros. São. É. Então, você é uma Quando eu morei guerreira, porque você lá, saiu... quando eu morei lá era balsa. A ponte ficou Eu pronta lembro. depois que eu saí. Hoje a ponte faz assim, é igual a ponte Rio-Niterói. Sim. Né? Então, você saiu de lá com 16 anos, foi para São Paulo. Naquela época, é que você é jovem, mas
tudo mudou muito de uns tempos para cá. Era uma epopeia, era um desafio. Hoje você é mãe de 3 filhos e ainda consegue tempo para ser Master Coach e psicanalista. Sim. E mais alguma coisa? E esposa, e dona de casa, né? E mãe. Eu acho que o que mais ocupa tempo da gente é essa questão pessoal. Tem que se organizar, né? Se não souber falar não, a gente não consegue fazer nada. A gente se embola todo nos É verdade. conteúdos e não produz nada, e não faz nada. Então, Eu já sigo você, Elaine, há um tempo, e essa questão de estar te seguindo faz com que eu entenda um pouco do teu trabalho. Eu vejo que você trabalha muito o autoconhecimento. O autoconhecimento hoje é a descoberta do próprio eu, né? É trazer para fora as suas qualidades, virtudes e tentar corrigir os defeitos que você pode trazer até do berço. isso. Correto? Sim, com certeza. Às vezes até antes do berço, E né? eu assisti uma palestra sua sobre o poder do não, que eu fiquei impactado, porque muitas vezes a gente fica tentando dizer não de uma forma que não machuque, talvez não seja o correto, então agora você vai dar teu show. Mas eu quero te fazer uma pergunta que a gente vai começar, porque hoje você tem o privilégio, né, de falar para o Brasil inteiro, teremos pessoas de outros países aqui também, sobre essa questão. Como eu devo aceitar os nãos da vida? Então, eu acredito muito firmemente, primeiro, né, Nelson, que não existe, eu não acredito em uma verdade absoluta, sabe? Eu acredito que aquilo que funciona para mim nem sempre funciona para outras pessoas, né? Então eu sempre falo, Sim. olha, escuta, tudo que eu passo, tudo que eu venho trazer são coisas que funcionaram na minha vida, mas coloque em prática na sua vida para ver o que vai acontecer, né? E aí você vai definir o que funciona para você ou não, porque nós somos seres únicos, apesar de sermos parecidos, né? Então, eu acredito muito fielmente que a pessoa que tem dificuldade de falar não, ela também tem dificuldade em receber não. Então, quando a gente começa É, a desenvolver é uma dentro... briga interna, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a desenvolver dentro de nós a gratidão por tudo que acontece na vida, seja coisas boas ou não tão boas assim, quando a gente começa a olhar o lado bom das situações, entender que os problemas trazem muitas oportunidades, a gente começa a aceitar os nãos da vida. Entende que os pais, né? Vamos pensar em Deus como um pai, né? Humanizar Deus para Sim, ficar mais fácil. Ele, como um pai responsável, também fala não, para a gente poder amadurecer, para a gente poder criar responsabilidade, né? Entender os nossos limites e ultrapassar os nossos limites. Não é para nos bloquear, mas para que a gente cresça. Então, quando a gente começa a aceitar esses nãos que vêm da vida, de vários lugares, de várias pessoas, de oportunidades, né? De desejos, de sonhos, a gente começa a ver, para lá, eu ainda não consegui isso porque talvez eu não esteja preparado para conseguir. Então, eu preciso me preparar, porque o sim virá. Vai depender da minha persistência. E do meu desejo, né? Se eu realmente quero aquilo, se é um desejo da alma ou se é só um desejo do ego para mostrar para as pessoas. Tudo isso vai fazer diferença. verdade. Como andar, né? Muitas vezes, os tombos são os nãos. Se você aceitar o primeiro tombo e não voltar, você não cresce. Então, a sequência, ela tem que ser uma sequência lógica crescente. E é muito importante a gente, nesse momento, pensar que o não é um sim. Ele motiva, Exato. ele arrasta. Quando eu era pequeno, o que eu mais ouvia era não. A minha mãe, por sinal, nunca me autorizou a namorar. Então, assim, eu olho para trás e vejo. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante agora. Seja bem-vindo, Fabiano, Tiago Oliveira, que legal que vocês estão aí. Como dizer não sem se sentir culpado? Como dizer não sem se sentir culpado? Então, normalmente a culpa, ela vem de alguma crença, né, negativa, alguma crença limitante que nós temos de não merecimento. Então, tipo assim, a Ah, é? pessoa... Sim, porque olha só, quando eu venho de uma família, por exemplo, imagine uma pessoa, vamos supor dos mais velhos, né, os irmãos mais velhos, aquele que teve que doar o tempo todo, que teve que cuidar dos irmãos, que teve que trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos, que teve que ajudar em casa, né? Então, assim, ele sempre
foi educado achando que ele tinha que servir, ele tinha que fazer para o outro, né? Então ele não se acha merecedor de algo. Aí quando ele precisa falar um não para alguém, porque aquele não significa um sim para ele acha que ele não merece. Então ele não se dá a permissão de ser feliz, de conquistar, de realizar, de estudar, de buscar os próprios objetivos. Então precisa olhar um pouquinho para trás. Se eu estou falando não e estou me sentindo culpado, para lá, o que eu tenho acreditado sobre a minha vida? Será que eu acho que eu não posso? Né? Por que eu acho que eu não posso? Precisa olhar um pouquinho com carinho mesmo nessa história de vida e analisar até onde que para mim é possível ou não é possível, é para mim ou não é para mim, eu acredito que seja ou não, né? E você acredita que nesse não, nesse momento, ele tem que ser radical? De maneira nenhuma, porque a gente não se sente bem quando a gente faz as pessoas não se sentirem bem, né? Então, tudo pode ser falado, eu falo assim para os meus clientes, né? Que a gente pode falar tudo, mas passa mel nos lábios para as palavras saírem doces. Porque a gente não precisa agredir ninguém, né? A gente não precisa agredir, a gente pode falar com carinho, com amor. Por exemplo, uma maneira que eu faço muito porque quando a gente tem um foco, aliás, eu acho que essa também é uma situação que ajuda bastante a falar não. Quando a gente tem um foco, um propósito na vida, sabe, Nelson? A gente já diminui muito a quantidade de pessoas pedindo coisas que a gente não quer fazer. Por quê? Verdade. Porque a gente demonstra que você tem um propósito, a sua postura interna já é diferente. Então as pessoas só vão vir te pedir algo ou te oferecer algo que elas realmente acham que é necessário para você, que é conveniente. Mas se você precisa falar não, é hora de parar e falar assim para lá. Esse não, ele vai me prejudicar ou ele vai me beneficiar? Né? Esse sim que eu quero falar para o outro. Se eu acho que vai me prejudicar, então eu agradeço a oportunidade para outra pessoa. Olha, eu agradeço a confiança, eu agradeço você me olhar com esses olhos, você achar que eu sou capaz de fazer isso. Eu agradeço mesmo. Porém, agora, nesse momento, se eu fizer isso, né? Se quiser justificar, justifique. Se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão de outra coisa, que para mim é importante. Se não quiser justificar, não justifique, que a gente também não é obrigado a justificar nada, né? Então, sim, eu não posso, nesse momento não é o meu foco, né? Se eu fizer isso, eu vou estar saindo do meu objetivo e isso para mim não é legal. Então eu espero que você me entenda. Com carinho, com amor, sem julgamentos, porque eu acredito muito, sabe, Nelson, que muito mais do que as nossas palavras são os nossos pensamentos que agridem as outras pessoas. Então, às vezes eu falo tudo mansinho, mas aqui dentro eu tô xingando até umas horas. E a pessoa sente, é energia, né? Isso acaba afastando as pessoas. Nós estamos recebendo a visita aqui de muita gente importante, viu, Laine? Marcos Leal, Henrique Sanches, nomear até fica difícil, gente de vários lugares do Brasil. Eu, muitas vezes, eu trabalho com vendas, você sabe, no histórico, e eu lembro de uma situação dos nãos muito interessante. Em Foz do Iguaçu, um árabe, e o meu diretor na época era árabe também. E tudo que o árabe falava, ele, não, não. E eu fui anotando mentalmente os nãos. Daqui a pouco eu olhei para ele e falei para ele, olha, o senhor já falou 17 nãos para mim. Ele bem assim, olha, eu vou falar não o dia inteiro. Eu falei, fique tranquilo, hoje eu vou trabalhar até meia-noite. Quando você sair daqui, eu almoço contigo, à noite eu janto contigo, eu vou tomar um café na sua casa. O cara, não, preenche o pedido e vai embora. Então, você tem que trabalhar o não também com um pouco de alegria. Não é só aquele não fechado, aquele não e acabou e tal. Eu creio que a gente tem que saber trabalhar isso. É o mel que você falou. Né? É usar o bom humor também, né? Às vezes alguém te pede alguma coisa e você não quer fazer, e aí você fica assim, meio sem graça. Usa o bom humor, mas eu não faço isso nem que a vaca tussa, né? Pronto, você já acabou quebrando de aquele repente gelo a vaca ali. tosse, né? E outra, né, Nelson, também, o que eu vejo também que as pessoas têm muita dificuldade de falar não por causa dos julgamentos, porque julga as pessoas que falam não. Pede alguma coisa para alguém e o outro não faz, fala, aquela pessoa é uma egoísta, né? É uma individualista, onde já se viu, custava falar sim para mim, não sei o quê. Aí o que acontece, né? Fica criando uma expectativa e depois não quer ser julgada. Então, não tem coragem de falar não para não ser julgada igual.
É muito Sim. doido, né? Eu quero, no final, Elaine, acho que é importante a gente abrir uns 10 minutos para as pessoas fazerem perguntas, ou você acha melhor agora que elas façam, você já responde, Tanto faz. Entrar a pergunta aí a gente já tanto vai. faz. A gente vai colocando. Então você vai observando, por gentileza, e veja qual que você deve já responder, tá? Enquanto eles fazem alguma pergunta, eu quero te fazer uma outra. Como o não ajuda a manter o foco na minha vida? Então, se a gente quiser agradar a todos, a gente não agrada nem a gente mesmo. Porque é Sim. impossível agradar as pessoas. Todos, né? Todas as pessoas. A gente não vai conseguir agradar. Então, se eu tenho um objetivo certo na minha vida, o foco é dizer não, né? É eu escolher aquilo que cabe e aquilo que não cabe para mim. Então, se eu não souber falar não, se eu quiser agradar a todos, porque, na verdade, eu acho que também um dos maiores motivos que nos impedem de falar não é o medo de não agradar as pessoas, né? Medo de não ser aceito pelas pessoas. Então, quando eu tenho um foco, quando eu tenho um objetivo, um propósito na minha vida, eu não estou muito preocupada quem é que vai aceitar, quem é que não vai aceitar, né, Nelson? Tudo isso, Maturidade maturidade, faz. emocional, né? Exatamente, porque se eu não faço, se eu não tenho esse foco, se eu não tenho esse objetivo na minha vida, esquece que eu não vou alcançar em nada. É natural. Porque se você não agradar a si mesmo, não adianta nada agradar os outros. Você tem que estar feliz. Estou correto? Sim, com certeza, porque o meu não, o meu sim, não pode custar um não para mim. Porque se eu tiver que falar não pro meu propósito, para ajudar alguém, esquece, porque ninguém vai fazer isso para mim. E aí vai começar as frustrações, as mágoas, né? As expectativas. Tudo isso vai crescendo, vai criando uma proporção que vai ficando difícil de resolver. E quando você tem a fama de ser bonzinho, piora, né? Bonzinho já fala, né? Bonzinho é problema, é frustração, é doença. Você sabe que quando a gente começa a se anular demais para poder agradar as pessoas, para poder viver o objetivo dos outros, começa a desenvolver tireoide, começa a desenvolver faringite. Então, são várias somatizações que vão aparecendo no nosso corpo por conta das faltas dos nossos nãos, por falta dos nossos propósitos pessoais. Olha só como é caro, né? É verdade. João Vitor, esse é um grande publicitário que está nos visitando aí. Seja bem-vindo, João. Aí temos uma pergunta, Elaine. Olha lá. O fato de alguém ter dificuldade de aceitar o não pode significar ego, imaturidade, falta de inteligência emocional ou um pouco de cada coisa? Eu acho que um pouco de cada coisa e tudo isso junto. Porque por que eu não aceito não? É mimo, né? Tipo assim, talvez a criança não teve nãos. Freud dizia que o sucesso do adulto vem da frustração da infância. Então, quando eu tenho uma infância sem nãos, sem frustrações, eu não tenho porquê. Quando eu chego na vida adulta, no adolescente, eu não tenho muita dificuldade em aceitar esses nãos da vida. E também não tem muito motivo, né? Tipo, não tive frustração, por que eu quero continuar? Quando você começa a trabalhar com maturidade essa questão do não, sem ser soberbo, sem ser arrogante, entendendo por que deve dizer não, você tem que ter inteligência emocional. Senão você rompe a barreira, você destrói. Você tem que ter um meio termo. Não significa ficar em cima do muro. Significa entender e mostrar por quê. Porque senão fica grosseiro, né? Senão você acaba ficando muito grosseiro, fica torrão, né? Aquela pessoa que não aceita nada, que não concorda com nada. Então tudo é o equilíbrio, tudo é o caminho do meio, né, Nelson? Não dá para ser radicalista para nada, nem para um nem para outro, nem para o sim nem para o não. Quero te fazer uma pergunta, porque isso aqui me impactou bastante quando você falou numa outra palestra sobre como a falta do não influencia na nossa saúde. E eu creio que isso aqui é um tópico muito importante, Laine, porque ele vai mostrar assim, uma visão diferente dentro de uma especialista na área. Você pode? Sim, claro. É porque o que acontece? Quando a gente fala não pra gente, né? Quando eu começo a falar muito sim para as pessoas, para situações, eu começo a falar não para mim, né? Em algum momento eu preciso anular, porque o meu dia tem o mesmo tanto de horas de todo mundo. Então, se eu tô falando sim para as pessoas, eu tô falando não para mim. Quando eu começo a falar não para mim, eu começo a anular os meus sonhos pessoais.
E nós estamos em um país, em uma cultura, né? O Brasil tem uma cultura de anulação. A mulher, durante muitos anos, foi anulada na sociedade. Então, tudo isso foi uma Sim. questão de doação extrema. E essa doação extrema traz consequências na nossa saúde. Por quê? Porque a gente não vive aquilo que a gente tem que viver. Aquilo que a gente veio viver. Nós não colocamos os nossos talentos ao serviço, né? Ao servir a comunidade, as pessoas, a nossa família e tudo mais. Então, é aquilo que eu até falei agorinha, né? A questão da tireoide, por exemplo. A pessoa que desenvolve tireoide, ela está mostrando que ela está sem sonhos pessoais. Ela está anulando os próprios sonhos para viver os sonhos de outras pessoas. Sempre cuidando demais dos outros. Que são, muitas vezes, aquelas mulheres que, ao longo da vida, sofrem do síndrome do ninho vazio, que o Augusto Cury fala bastante, né? Que é quando os filhos saem de casa, e aí ela fica, tipo, pra que eu tô aqui? Né? A vida inteira eu só servi, quer dizer, não usei meus talentos, não tive sonhos pessoais, não tive propósitos meus. E, de repente, quando a minha família se afasta, eu começo a adoecer. E esse adoecer, ele também vem como um ganho secundário para alcançar a atenção das pessoas. E olha só, tudo isso, por quê? Porque lá atrás eu não tive um propósito de vida, uma missão de vida, eu não me conheci o suficiente. Entendi. Eu desenvolvi tireoide, mas eu não sou mulher. Não, Eu não mas tive essa síndrome. Muitas vezes também é a questão de saúde mesmo, né? sim, mas a tireoide, ela sempre vem por algum motivo. Você pode pensar lá na época que você desenvolveu, o que foi que você precisou deixar para trás? Talvez um sonho de infância, talvez um sonho de adolescente, que por algum motivo você achou que não era para você, sabe? Alguém falou que não era e você se convenceu disso. Alguma coisa você deixou para trás, que era para ser seu. Que, tipo, quando a gente tem o desejo no coração, né, Nelson? A gente tem a capacidade de É. conquistar. E quando, por algum motivo, por situações da vida, nunca é por nada, né? Por algum motivo eu desisto daquele sonho meu, o meu corpo sente. E ele vai me mostrar de alguma maneira. A tireoide sempre E o que vem. eu, entendi. E o que eu noto também é que muitas pessoas, quando recebem um não, seja uma demissão, seja um problema na vida, elas morrem por dentro. Eu sei que a vida não é só um momento. Nossa vida, em média, é 70 anos. Se eu deixar que um dia acabe minha vida, aonde eu vou parar? Então eu tenho que saber administrar esse não de uma forma muito legal. E eu vejo que administrar nãos dentro de uma relação é muito importante, porque como que eu devo administrar um não no relacionamento? Para não deixar meus sonhos, né? Essa é uma pergunta que eu te faço. Essa pergunta é bem interessante. Vamos responder a Edilza ali, ó. Ela colocou fora a tireoide, quais são as outras doenças causadas? Então, tudo vai depender do contexto, né, Edilza? Mas, por exemplo, a faringite, a inflamação na garganta frequente, normalmente é de pessoas que não estão se sentindo ouvidas. Então, ela tá, tipo, falando não para ela mesma, né? Ela não está falando com ela mesma, está falando sim, muitas vezes para coisas que ela não quer falar. Então, muitas vezes, a inflamação da garganta, a faringite, todas as inflamações nessa região aqui da comunicação, ela tem a ver com essa anulação própria, que vem também da falta do não. Dentro do relacionamento, Nelson, respondi, Edilza? Depois você põe aí. Dentro do relacionamento, Nelson, se a gente não sabe falar não, a gente vive a vida de outras pessoas. E por um tempo isso funciona, né? Por um tempo vai funcionar. Mas com o passar do tempo, isso vai desgastar. E aí é onde eu começo a culpar o meu parceiro pelas minhas insatisfações. É quando eu começo a cobrar dele algo que ele não vai conseguir me dar, porque não está nele, está em mim. E eu falo da nossa cultura porque, assim, eu falo por mim mesmo, né? Minha vida pessoal. Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de entender o que eu queria fazer da vida. Sabe? É como se eu fosse suficiente cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de marido, como se isso fosse suficiente, mas qualquer coisinha ali para eu guardar o tempo e tal. Tanto que eu gosto muito de artesanato e tal, e acho maravilhoso quem faz, sabe?
Mas era Que legal mais mesmo. que isso. No coração, eu tinha o desejo de fazer algo mais, mas eu achava que não era pra mim. Entende aquela coisa assim? Tipo, mas acho que isso não é pra mim, não. Isso aí é besteira, é coisinha que tá vindo. Então a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração, aprender a ouvir o nosso desejo latente, né? Que se eu tenho desejo, eu tenho capacidade de fazer. E se eu não faço, meu corpo mostra. Eu lembro uma das situações que eu mais tive dor de falar não na minha vida. Meu filho tinha 5 anos na época e a gente foi ao mercado. E você sabe que o mercado é estratégico. Ele coloca ali na linha dos olhos da criança sentada na cadeirinha do carrinho o que tem de mais gostoso, e a gente passou na sessão de brinquedos, ele agarrou e falava um sim. E eu falei, hoje não. Esse moleque começou a gritar, 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 e não parou mais de gritar. Você acredita, Laine? Acredito. As pessoas olhavam e falavam, o que você fez com essa criança? A mulher parou, você bateu nele. Eu falei, não, senhora. E o moleque berrava, e era birra. E eu sei que aquele dia ele não levou nada para casa. Nunca mais ele fez aquilo. Me doeu, Mas não é mas fácil, não. resolveu. Eu penso que Deus age da mesma maneira com a gente, sabe, Nelson? Eu acredito Sim. nisso, que assim, às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não tem noção da consequência que aquilo vai nos trazer. E aí vem a vida, né? E nos dá aquele não. Fala, não, isso não é pra você agora, você ainda não tá preparado pra isso. A Fabiana chegando aí. Você ainda não está preparado Bastante para gente isso. entrando. Então, a gente precisa se preparar para poder receber aquilo que a gente deseja, né? Entender que Verdade. o não nunca é definitivo, né? Às vezes não é não naquele momento. Agora não é possível. Mas um pouco mais para frente, quando você estiver mais madura, mais pronta, mais certa de que é isso mesmo que você quer, aí sim, a coisa flui, a coisa acontece. A Érica, acho E que a- colocou que ela dificilmente fala não e fica muito chateada com isso. Então, Érica, observa o que está acontecendo aí, de onde que vem essa necessidade de ser aprovada, de ser aceita, né? Entenda que o que as pessoas pensam de você não tem a ver com você, tem a ver com elas. Isso mesmo. O Marcos Leal também fez uma pergunta. O fato de alguém ter dificuldade de acertar ou não pode significar o ego, imaturidade, falta de inteligência emocional ou um pouco de cada coisa. É É complicado. tudo isso junto. Falei. Alguém também colocou em cima, acho que é a Edilza também, que colocou sobre pessoas que não trabalham com vendas por medo de receber não, né? Aliás, eu acho que É. quem decide trabalhar com vendas, acho que não só com vendas, em qualquer área, precisa estar preparado para receber esse não, porque senão a gente não vive. É interessante. Esses tempos eu gosto muito de vender. Eu fui cadastrar uma pessoa numa empresa e ela falou assim, olha, eu só entro se eu puder comprar fiado os produtos. Eu falei para ela, vamos resolver isso agora. Eu peguei o telefone e liguei para o dono da empresa e perguntei, você vende fiado? O cara falou, não. A melhor maneira de dizer não é ser sincero, autêntico, puro. Vai lá, é isso, acabou. Não tem. Não tem almoço grátis e as pessoas acham que conseguem, né, fazer alguma coisa. Quero te fazer uma pergunta que isso me incomoda. Você ia falar, né? Mas eu acho que essa questão do almoço grátis é questão de falta de autorresponsabilidade, né, Nelson? Achar que tem alguém que vai cuidar de você a vida toda, esquecer que cresceu, que você tinha alguém para cuidar quando você era criança. Cresceu, já era, filho. Vamos resolver isso e pagar o almoço, né? É verdade mesmo. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, Elaine, que começam sempre uma frase assim, ó. Não, mas eu vou fazer hoje. Não, porque eles iniciam tudo com o não, mas afirmando que vão fazer. Por que fazem isso? Até confunde a gente, né? Você fala, você queria fazer uma pergunta? Não, é que aconteceu isso, isso, isso. Não ou sim, né? Eu Exato. acredito. Ó, o comentário da Flávia. Assumir o não na nossa posição nos põe em julgamento constante. Eu não tenho problema em dizer não. Mas com meu marido tem um pouco de preguiça. É porque às vezes dá trabalho, tem que ficar respondendo, tem que ficar argumentando, né, Flávia? Eu entendo você. Então, eu acredito que esse não, a princípio, pode ser, né? Uma resposta inconsciente, que na realidade não queria fazer.
Mas também é uma questão de cultura, né? De regionalismo. Tem lugares que, nossa, tudo é não. Às vezes não é um não, às vezes é o pior. Você já viu isso? Ai, pior, né? A coisa está acontecendo maravilhosa. Nossa, pior, né? Tem gente que fala pior. Então, assim, sempre nesse foco negativista. Eu acredito que o inconsciente coletivo está mais negativo do que positivo. Então, as pessoas se conectam primeiro com o negativo para depois falar sim. Mas é mais uma questão cultural, de hábito. Talvez seja porque o não é tão usado quando você é criança. Sim, também. Tudo é não, né? Tem até um estudo, o Robson que fala desse estudo, eu não me recordo direitinho, mas parece que a criança tem não sei quantos mil nãos até os 7 anos de idade contra, tipo, 20% de sim. Então, ela cresce com uma mente mais negativa do que positiva. Só que, ao mesmo tempo que a gente vê isso como algo negativo, também não é negativo, porque a partir desses nãos que eu cresço. Ninguém cresce só com elogio, né? Elogio é maravilhoso, mas é com os erros que a gente aprende, que a gente precisa aprender. Só com acerto a gente não vai progredir muito. Então faz parte Não da entendi a última palavra. faz parte do nosso desenvolvimento geral, né? Tá, o Gumar fez uma pergunta aí. Vê se você consegue responder. Deixa eu ver, principalmente quando recebemos um não, jamais devemos recebê-lo como uma afronta. E muitas pessoas que trabalham com pessoas encaram o não como algo pessoal. Exatamente, é isso. Se a gente começa a colocar as coisas como algo pessoal, a gente vai ficar magoadinho, né? E não cresce. Eu tenho dificuldade de dizer não porque eu já ouvi muitos nãos. Olha, Fabiana, é isso mesmo, Fabi. E outra, né? Tem pessoas que são mais emocionais, que têm mesmo essa tendência a levar as coisas mais pro pessoal. E aí não consegue dividir com tanta facilidade. É muito importante, sabe, gente, a gente entender que quando a gente recebe um não, quando a gente é rejeitado por alguém ou por alguma situação, não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Ó, um exemplo disso, Nelson, já aconteceu, acho que todo mundo que está aqui na live pode pensar nisso como um exemplo prático. Já aconteceu de quando a gente estava lá, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente gostar de ter alguém que gostasse da gente, mas que a gente não gostasse dessa pessoa? Né? Às vezes a pessoa era muito bacana, às vezes a pessoa era simpática, era legal, tinha uma família legal e tudo, mas a gente não gostava dessa pessoa. E tinha algum problema com essa pessoa? Não. Era eu que não estava atraída por ela e estava tudo certo. Então, quando alguém me fala um não, eu preciso entender que aquele não é da pessoa, não é para mim, não é meu. E assim como eu falo um não para alguém, eu não estou exatamente falando não para a pessoa, eu estou vendo o meu momento. Sabe, dividir isso. E aí a gente começa a entender que não é pessoal. Não falou não porque era para mim. Porque às vezes a gente também cresce, né? Fala, ai, gente, pra mim, né? Postou pra mim, falou pra mim, negou porque é eu. Não, não é assim. E o Igor Mantuani, é muito boa a sua colocação. Ó, ele está falando aqui sobre a questão do presente. Isso realmente tem uma palavra que descreve isso que eu não lembro agora. Mas é bem isso mesmo. Como que é? Uma pergunta, deixa eu ver. Quando você dá um presente para uma pessoa e a mesma não te dá um não. E fala sim, aceita, gostou. Como saber se o sim foi sincero? Então, eu acredito, Igor, sem constranger a pessoa. Eu acredito, essa questão do presente também é bastante relativa, por quê? Porque tem a ver com quem está recebendo. Quando eu dou o presente para alguém, vamos ver se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio, se faz sentido para você. Quando eu dou um presente para alguém, eu estou demonstrando o meu carinho para essa pessoa. Sabe? O fato da pessoa gostar ou não do presente não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Se ela não vai usar esse presente, se ela não gostou, eu sinto muito. Mas eu demonstrei o carinho que eu quis entregar com aquele presente, eu entreguei. Sabe? Isso não significa que a pessoa tem que gostar do meu presente. Isso é uma questão dela. Né? E se ela não gostar, eu não tenho que ficar chateado com isso também. Porque, afinal de contas, eu dei o meu melhor. Normalmente, quando eu quero dar algo para alguém, eu dou algo que eu
que eu gostaria de receber, né? Mas nem sempre Verdade. o outro gosta. Opa! E tem uma coisa bem interessante também, que você não vai conseguir agradar a todos. Você fez sua parte. Se ela não gostou, paciência. Exatamente. Deixa eu Penso colocar aqui. assim. Voltou. Deu bateria fraca aqui. Então, Sei. será que eu respondi a pergunta dele? Então, assim, quando a gente dá um presente para alguém, a gente não precisa estar tão preocupado se a pessoa vai gostar ou não. Se preocupa com qual carinho você quis passar naquele presente. Claro, procurar saber o que a pessoa gosta, o tamanho que a pessoa usa, né? Para também não ficar pagando mico. Ah lá, O que eu noto... é um presente. Desculpa. Só temos que ser grato. O que eu noto também que é bem importante a gente ponderar nesse aspecto, que existe uma linguagem feminina e masculina. Existe uma maneira de dizer não para a mulher. A mulher ela é detalhista, sentimental e criteriosa. Se você agir da mesma maneira, você vai queimar a mulher. Isso é muito relativo também, sabe por quê, Nelson? Porque todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, né? Tem muita mulher mais homem do que homem. Né? Que bate duro. Sim, porque elas são masculinizadas, né? Elas gostam, elas são mais diretas, direto ao ponto, não gostam né? Já tem outras mulheres que precisam de mais acalento, mas também tem homens. Eu acho que isso a gente pode definir assim, pessoas, olha só que interessante. Pessoas que têm o rosto, o corpo mais redondinho, sabe? Rosto redondo, modelo redondo no corpo, são pessoas mais emocionais. São pessoas que geram mais, que falam mais com as emoções. Então, para essas pessoas, para essas pessoas, se você puder ser mais delicado, ter mais contorno para falar, você vai ter menos chances de magoar essas pessoas. Agora, pessoas que são mais o modelo do corpo, sabe aquelas pessoas mais guarda-roupa? Quadradão, assim, que você fala, nossa, parece um guarda-roupa, mulher parece um guarda-roupa, assim, parece um Essas pessoas, você pode falar o que quiser, que você não vai conseguir magoar elas. Elas têm aquela resistência, entendeu? Então, assim, cada um tem o seu modelo próprio, né? Aquelas pessoas mais magrelas, que são muito magrinhas, sabe? Assim, que são bem ossudas, elas já se sentem rejeitadas por sinal. Então, qualquer coisa que você falar, elas já vão achar que elas estão te devendo alguma coisa. Então, vai muito de cada um. Eu acredito que uma dica que nunca é você falar com o coração, sabe? Falar com muito amor, com carinho mesmo. Falar, olha, infelizmente hoje eu não posso te fazer o que você está me pedindo. Por algum motivo ou sem motivo, enfim. Mas nesse momento eu realmente... E não fica devendo nada para ninguém, viu, gente? Tem gente que fica pedindo desculpa. Eu vou ficar te devendo. Não fica devendo nada para ninguém, não. Se ninguém... É normal as pessoas falarem que está incomodando. Eu entendo. Se eu estiver errado, você me corrige. Que tem duas coisas que incomodam muito. Que é doença e assalto. Se você não está levando os dois, você não está incomodando. Sim. Que a pessoa fica pedindo desculpa, né? Desculpa até de ter nascido. Isso. Não, gente, não precisa pedir desculpa, não. Relaxa. Tá tudo certo. Estamos para aprender juntos, né? Sabe também, eu vejo também, sabe, Nelson, que as pessoas às vezes têm dificuldade em falar não, porque sente um conforto muito grande, aquilo que você falou, né? E aí começa a pedir desculpa. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente muda na nossa vida, tudo que a gente precisa mudar, vai gerar um desconforto. Vai gerar um conflito interno. Então, tipo assim, igual a Erika falou anteriormente, né? Eu nunca falo não e eu me sinto mal com isso. A partir do momento que ela decidir falar não, ela vai se sentir pior quando ela começar, né? Vai vir aquele conflito, vai uma certa briga interna. Como assim você vai falar não? Você sempre falou sim, agora vão achar isso, vão achar aquilo de você.
Só que eu preciso estar ciente de que isso vai acontecer. Eu preciso estar ciente que na hora de falar não, a minha mão vai suar, né? Eu vou ter uma sensação muito estranha, meu corpo vai responder de alguma maneira. Mas vai ser só no momento. É melhor você ficar amarelo 5 minutos do que o dia inteiro. E tem uma pergunta ali bem interessante, acho que é da Flávia. Como é que você sabe que a pessoa é sincera? É muito difícil responder isso. E existe uma coisa, eu não sei se é Flávia, ele que vê aqui o nome dela. É Lu. Acho que é Lu. Eu penso, Laine, que as pessoas podem não ser sinceras, mas elas falam meias verdades. Falam o que interessa para elas. Então, quando você estiver lidando com o ser humano, ele é movido por momento, situação, oportunidade. Ele vai trabalhar dentro disso o que é melhor para ele. Então, você tem que ver o que é melhor para você também. Se você fala amém para tudo, você acaba não falando amém para si mesmo. Né? E também é importante entender, né, dentro do desenvolvimento humano, que as pessoas falam delas mesmas. Sempre as pessoas falam delas mesmas. A princípio, no primeiro momento, todo mundo veste uma persona, né? Veste uma certa máscara para poder aparentar aquilo que ela quer que você veja. Mas conforme você vai lidando com essa pessoa, você vai conhecendo um pouco mais dela. E aquilo que ela traz para você, ela está falando dela. A gente sempre fala das nossas experiências e nunca fala das experiências dos outros. Mesmo que eu esteja contando da vida de alguém, eu estou falando de mim. É aquela frase de Freud, né? Quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Por quê? Porque ele está falando a partir do ponto de vista dele. Cada um tem uma lente de visão para enxergar o mundo. Então, como que eu sei se a pessoa está sendo sincera? Escuta o que ela te fala. Se a pessoa vem te falar sempre, falar, né? Contar coisas, causos, fofocas de outras pessoas, ela está falando dela. Observa. Se ela fala bem das pessoas, ela está falando dela. Se ela fala mal das pessoas, ela está falando dela. Né? Se ela não tem sempre o princípio é o mesmo. Tá. Se ela não tem projetos próprios, ela sempre vai estar falando de pessoas e nunca de casos, de fatos, de projetos. Então, tudo isso eu acho que faz com que a gente comece a conhecer as pessoas e conhecer a gente também. Fábio sofre de sincericídio. Tem que tomar cuidado. Eu quero falar uma coisa, Laine, que eu tive que tomar uma decisão quando eu tinha 19 anos de idade. Eu tive que falar não para meus pais. Tinha um negócio familiar e eu via que aquilo não ia dar futuro para mim. E eu enfrentei uma barra, mas lá na frente eu vi que foi importante. Então é assim, ó, você tem que assumir o que é importante para você e falar não para as outras coisas. Senão você nunca vai atingir o teu eu, vai melhorar para você. E é essa que é a dificuldade das pessoas. Querer agradar, fulaninho, coitadinho. Coitadinho de mim, não do outro. Ele não paga minhas contas, ele não resolve meus problemas. Quando a gente tem um problema, eles somem. E na realidade, Nelson, eu acho que tudo isso é uma criação da nossa mente. Porque ninguém no mundo está realmente muito preocupado com as suas decisões. Então, quem precisa estar atento às minhas decisões sou eu. Né? No máximo, assim, as pessoas que estão exatamente prontos junto comigo, que é meu marido, meus filhos, que estão diretamente ligados a mim. Mas fora isso, para de achar que o seu vizinho está preocupado com as suas decisões, que os seus primos, que os seus tios, que as pessoas do seu trabalho. Não, gente. Tudo isso são decisões próprias, nossas. Não tem nem que ficar pedindo muita opinião para as pessoas, não, porque você acaba confundindo. É verdade. Eu quero te fazer uma pergunta, que você já falou um pouco disso, mas para mim é interessante saber de uma especialista. Geralmente, as pessoas, quando pedem um copo d'água ou algum favor para alguém, elas perguntam: você não pode ir buscar um copo d'água? Por que nasce isso dentro da pessoa? Eu acho muito engraçado, né? É antagônico. É a mesma situação do começar a frase com não, né, Nelson? Exatamente. Será que vem? Então, eu acredito
que no fundo, eu falo sim querendo dizer não. Tipo assim, eu não faria pra você. Então eu já pergunto se não, se você não faz. Tipo assim, eu tô comendo salgadinho, você não quer não, né? Eu te ofereço, mas não é pra você falar assim. Eu acho que você tá influenciando a resposta do outro. É verdade. Olha aí, ó, Luiz Gustavo, um grande surfista. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim, ó, o surfista também ele diz não para muitas ondas, né? Escolhe. Tudo na vida é uma seleção, né? A gente levanta da cama já tomando decisões. Ju, seja bem-vinda. Tudo na vida é assim. A gente vai decidindo. Eu quero isso, eu não quero isso. Vou tomar café da manhã. É tudo que tem que eu vou comer? Não, eu vou escolher o que eu quero comer. Então, se a gente começar a observar que a gente fala não, sim, mesmo quem tem dificuldade, quem acha que tem dificuldade, precisa falar não para poder viver, começa a ver as coisas com mais naturalidade. Começa a lidar com os não da vida com mais naturalidade, tanto para receber quanto para falar. Tá fazendo sentido, gente? Pessoal que tá aí, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver pergunta, pode pôr aí. Se passou alguma sem responder, vocês colocam de novo aí que a gente responde, tá? Vamos compartilhando o que a gente sabe. Igual eu falei, não tem verdade absoluta, né, Nelson? É aquilo que Verdade. funcionou para mim, funciona para mim e é o que eu compartilho. Mas, tipo, se vocês acham que... Coloca em prática na vida de vocês e veja se funciona ou não. Tenha naturalidade, aceite os nãos da vida. Com certeza vai ser mais fácil de falar não também. Existe algum tipo de não que é muito mais difícil de você falar e fazer? Eu acredito que existe uma certa... Quanto mais afeto, né, existe na relação, mais difícil Ah, da gente negar. É muito fácil uma pessoa lá de fora te pedir uma coisa, tipo, você tá andando na rua, um estranho te para e fala, me dá R$ 50. Aí você fala, não. Aí vem, mãe, me dá R$ 50. Eu falo, ai, meu Deus, e agora? Será que eu dou? aí dói, né? Quanto mais afeto, né, nos afeta, todas as relações. Então, assim, é preciso ficar bem esperto também nos relacionamentos a dois, né, Nelson? Por que que tá tendo Claro. por que que tá tendo muito não? Por que que eu tô com dificuldade de falar não? Quais são as crenças? Quais são as verdades que eu trouxe? O que que eu trouxe dos relacionamentos dos meus pais? Então, cada caso é um caso. O não é muito abrangente. Mas é importante a gente olhar e sentir como seria se tem alguém, por exemplo, né? Se tem uma pessoa que me incomoda muito, eu acho que é folgada, por exemplo, seja na nossa área profissional, seja no nosso relacionamento, seja onde for. Eu considero essa pessoa uma pessoa muito folgada. Então, como seria, qual seria o sentimento em falar para essa pessoa? Imaginar. Porque a nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Quando eu começo a imaginar eu falando não para essa pessoa, eu já começo a criar a possibilidade de conseguir. E aí a gente consegue fazer. Primeiro eu imagino, primeiro eu penso. Com amorosidade, a gente não é com vingança, porque senão vai piorar a situação. Que legal. Olha, Mayra, seja bem-vinda lá do Acre, do outro lado da América, está nos ouvindo aí, participando, que legal. Eu creio que no lado profissional é muito importante você saber o dizer não. Hoje, muitas carreiras se destroem por não saber dizer não. E também numa entrevista de emprego. Você não tem que dizer tudo sim para o teu futuro patrão, né? Como é que a gente trabalha isso? Até mesmo dentro da empresa, né, Nelson? Às vezes você tá lá cheio de... Uma pessoa tá lá cheia de afazeres, com o dia totalmente amarrotado de coisas, aí chega um patrão, né, sei lá, um chefe, um gerente, e vai e te coloca um monte de coisa a mais para fazer. Se você não souber falar não, negociar com aquela pessoa, qual a impressão que você tá passando? Eu não tenho o que fazer. Você pode trazer o que você quiser, que eu vou dar um jeito. E como assim vai dar um jeito? Então, eu preciso negociar para lá, olha, você quer que eu faça isso, mas eu tenho tal coisa para fazer. Qual que eu posso deixar para depois? Qual que você julga ser mais necessário, né? Ser primordial, ser principal? Porque senão você acaba virando fantoche.
E aí acaba se estressando, falando não para você mesmo, para poder cumprir as obrigações que outras pessoas te trazem. E aí começam os problemas aí na região da comunicação, que o Henrique colocou, né? Muito importante aprender a se comunicar consigo mesmo. Se a gente não consegue entender quais são as Claro. Sincronia. prioridades, se a gente não consegue entender quais são as nossas prioridades, a gente nunca vai conseguir ter uma postura que mostre ao outro a nossa prioridade. Então, se eu não me dou prioridade, quem é que vai me dar, gente? Não existe. Primeira pessoa que precisa se dar prioridade é nós mesmos. Laine, nós estamos partindo para os 10 minutos finais. É muito importante você fazer algumas considerações. E dentro dessas considerações, eu quero te perguntar uma coisa. O não, muitas vezes que a gente fala, principalmente para as pessoas próximas, ele pode mudar para um sim, né? Eu acho que é, Maturidade, entendimento, o que pesa mais? eu acho que é muito melhor um não virar um sim do que um sim ter que virar um não. Né? Você bateu na trave agora. O gol vai entrar. É muito complicado você dar liberdade para uma pessoa e depois querer tirar a liberdade dessa pessoa, né? Então, primeiro você fala não, é melhor. Na dúvida, melhor não. Depois, Ela tem que ser merecedora. Né? isso, depois amadurece a ideia, pensa com carinho, né? Analisa, explica. Eu acho que uma das coisas que é primordial na comunicação é o deixar as coisas claras para que todos entendam, sabe? De uma maneira de que todos entendam. Inclusive o não. Por quê, né? Eles falaram não e ponto. Não é não e ponto. Já foi essa época, né? Onde as crianças perdiam. Eu acredito que hoje precisamos falar não e sim a gente dar os motivos de por que esse não. Para que as próprias crianças já cresçam Verdade. acreditando que sim, coisas são possíveis. Tem muita gente frustrada na vida hoje, sabe, Nelson? Porque em algum momento acreditou que não era para ele, que ele não veio para isso, que Deus não fez, que parece que tem gente que acha que veio para sofrer, né, nessa vida. Nós que trabalhamos com gente, nós sabemos que tem muitas pessoas que não entendem que nasceram, que foram despejadas, que estão aqui de favor, que elas estão em busca de uma luz desesperadoramente, mas a luz está dentro delas. Existe um holofote dentro de cada um. Você joga ele para o lado que quiser. Elas recolheram o holofote lá dentro e ficam digerindo isso. Vitimismo, negativismo, pobreza de espírito, muita coisa que dá para a gente trabalhar aí para deixar um entendimento maior. Mas hoje nós tivemos aqui estamos tendo pessoas maravilhosas. E eu quero agradecer muito a você sobre essa questão. Você está somando muito com as pessoas. Que bom. Eu quero que você, por gentileza, fale como as pessoas te encontram, como que elas interagem contigo. Bom, eu tô aqui no Instagram, né, no Laine Sardelli Oficial. Quem não me segue aí, ó, tô convidando, por gentileza, depois da live, começa lá a me seguir. Tenho live todas as terças e sextas-feiras, às 18 horas, sempre focado nesse autoconhecimento, né, nesse autoestima, autoconfiança. Também tenho o canal no YouTube, que é Laine Sardelli Relacionamentos. No Facebook também, Laine Sardelli Oficial. E também atendo. Eu sou head trainer do Instituto Você Merece Ser Livre, que é onde nós trabalhamos com formações em coaches. Hoje temos curso de formação em coach lá. E também faço atendimentos individuais. Então, moro em São Paulo, mas agora, nesse momento, estamos atendendo mais online, né? Então, qualquer lugar do Brasil, com foco principal em relacionamentos afetivos. Mas o coaching é maravilhoso, né? O coaching, a psicanálise, a gente junta tudo e o negócio é agir para mudar, porque não existe mudança sem transformação. E essa transformação precisa de ação, né? Os resultados não vêm da intenção, os resultados vêm da ação. Então é isso. Nelson, agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Agradeço muito todas as pessoas que entraram aí, né? Os comentários, a participação. Obrigada, Fabi, Flávia, Ju, todo mundo que participou, né? Não dá para falar o nome de todo mundo, hein?
Muita gente, Elaine, ficou sem poder assistir. Essa live será gravada e vai ser postada lá no meu canal do YouTube, que é Furlaneto Nelson. Convido vocês também que assinem e também no Instagram onde vocês estão, né? Nós teremos uma live semana que vem com um dos principais empresários na área de cabelo, de beleza, de estética, ali do Acre. E ele vai estar fazendo um trabalho espetacular, mostrando como é que ele desafiou a crise e está vitorioso. Uau! Mesmo com a pandemia. Então ele vai somar muito para quem gosta de ganhar dinheiro. Você já tem cara de rica, você não precisa, mas tem muita gente precisando. Amém, eu aceito. Uma Então, gratidão imensa, ó. Gratidão mesmo, gratidão. Olha gratidão da mesma forma. como que a internet é maravilhosa, né, Nelson? A gente não se conhece Isso. pessoalmente. Você está na Bahia, eu estou em São Paulo, né? Temos, assim, algumas situações em comum na vida, conhecemos alguns lugares. Acho que foi o Guma que falou que passou na balsa lá em Mundo Novo também. Olha que legal. E aí hoje, né, uma quinta-feira, às 10 horas da manhã, a gente consegue se reunir e conhecer e compartilhar informações. Gente, olha, sou muito grata a esse mundo. Apesar de tantas coisas que podem ser melhores, tem muita coisa boa para a gente agradecer. Que grava. Muito obrigado a você. Você somou com muitas pessoas hoje, tá? É muito importante tudo que você passou. Isso não tem preço, tem valor. E eu quero crer que você vai ter muitos seguidores. Amém. Muita gente vai te acompanhar. Principalmente quando você for falar para as meninas aí de relacionamentos mais sólidos, mais firmes. E você trabalha muito isso, né? Sim, trabalho. Como encantar um homem, como derrubar o bicho, né? Primeiro a gente precisa lidar bem com a gente, né, Nelson? Que aí quando a gente se dá bem com a gente, que a gente se conhece, a gente começa a melhorar todos os relacionamentos. É bem isso mesmo. Tá bom. Obrigado. Beijo. Gratidão a você, a todos. Muito obrigado. Felicidades. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um excelente dia. Igualmente. Pronto, encerrou. Vou te encerrar.